Fala, torcedor do São Paulo! Terça-feira aqui com muitas informações do time do coração e a torcida feliz da vida agora com o jogador do Cruzeiro aqui, a possibilidade de vir para o time do coração. Pessoal, também a informação do próximo jogo depois da manhã. Pessoal, isso e muito mais. Nos apoia deixando seu like, quero aproveitar para deixar o link como criado dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o São Paulo, Luiz, com Oscar e Lucas, ontem a gente teve uma amostragem mínima ali, né? Um tempo e pouquinho. Não, na verdade, só um tempo. O Lucas sai no intervalo, né? Sai no intervalo. É, claro, muito precoce para qualquer tipo de avaliação, mas você está esperançoso para essa dupla? Estou otimista. Eu acho que o São Paulo formou um bom time, né? Os 11 tem algumas peças, mas eu colocaria o São Paulo aí na briga por títulos esse ano. O time titular é forte, bem forte, né? Muito forte. Os retornos também do Pablo Maia e do Alisson, né? É outra coisa, outra dinâmica no meio campo. Vai vir o Wendel, né? O Wendel deve vir até antes do meio do ano. É um time muito bom, um time promissor, time que se entrosar vai dar trabalho. O Oscar, eu tô botando minha fé nele, que ele vai comandar o meio de campo, vai ajudar o Lucas. O Caleri falou que tinha proposta, mas ficou. Então tem coisas boas remanescentes do ano passado. Do River Plate, né? Do River Plate. Então, Plirra, a gente tá otimista. Acho Como é que você vai jogar com esse time? Tem Luciano, tem Caleri... Tem que sacar, não tem jeito. Alguém vai ter que sacar. No time que começou o jogo contra o Flamengo, o Luciano foi banco, o Ferreirinha foi titular. E os três jogaram. Lucas, Oscar. Alguém vai sentar. E os dois volantes, né, vamos dizer assim, Alisson e Pablo Maia, estão retornando. Esse é um bom reforço, Pablo Maia. Melhor condição. Né? Eu acredito que outra coisa com eles estando bem, vai ter liberdade pro Oscar jogar. Como o Pablo potencializa o time de São Paulo? Ele é muito bom jogador. Ele consegue cobrir os espaços, ele consegue cobrir os espaços. Ele não é tão rápido, mas a leitura dele de jogo é impressionante. Então, antes da bola chegar, ele já está bem posicionado. Então, ele já consegue dar o bote e roubar a bola. E ele tem uma qualidade que dificilmente você vê no futebol brasileiro. É um volante, ou um primeiro volante, mas assim, que chuta de longa distância. Pelo menos antes de se machucar, ele fez acho que 2 ou 3 gols assim. Ele é muito bom jogador. Ele tem bom passe, joga pra frente. José Elias estava certo. José Elias falou, José Elias avisou. Conhece a casa. Reunião suspensa no Corinthians. Não teremos a definição se Augusto Melo será ou não impeachmentado. Provavelmente essa reunião vai acontecer na semana que vem, será postergada, mas é a primeira ou segunda vez que isso acontece, né? Por razões, por motivos diferentes. Estourou o horário, a PM teve que ir embora, vai todo mundo pra casa. É igual o estádio da época do Dualib, vai demorar um tempão. O bicho Deu problema, tá joga o estádio lá, aí. Tem conselheiro apanhando, o João tá me dizendo aqui no ponto. O negócio tá quente por lá. Fora o esporte. Voltamos aqui do estádio Santa Cruz ou Arena Nicknet, campo do Botafogo de Ribeirão Preto, onde a segunda rodada do Campeonato Paulista foi encerrada com um empate 0-0 entre Botafogo de Ribeirão, que agora tem uma derrota e um empate na competição, não começou tão bem a equipe da casa, e São Paulo, que fez a sua estreia, porque o jogo da primeira rodada com a Inter de Limeira foi adiado devido à pré-temporada nos Estados Unidos. Foi um jogo com poucas emoções, mínimas emoções para falar a verdade. Tirando o primeiro lance a favor do São Paulo, no primeiro minuto, uma jogada pelo lado esquerdo, que o garoto da base destaque, Rian Francisco, girou e acertou o travessão. O primeiro tempo passou bem tranquilo, sem nenhum perigo. O Rafael fez uma outra defesa, o João Carlos também, mas nada que motivasse o torcedor que compareceu em bom número, mais de 13 mil aqui na Arena Nicknet, pudesse ficar muito empolgado. No segundo tempo, algumas mudanças foram importantes. Por exemplo, a entrada do Douglas Baggio no Botafogo melhorou a equipe da casa. E o Pablo Tomás teve as 3 grandes chances. A primeira, numa falha do Ferrarese, um chute de fora da área, defesaça do Rafael. Na segunda, um cruzamento que ele não chegou. Por pouco ele não escora para dentro da rede. E a terceira, um pênalti marcado pelo árbitro em cima dele do próprio Rafael. Só que o VAR chamou e o pênalti foi retirado. Daí até o fim, poucas emoções. O São Paulo com apenas 9 jogadores profissionais que estavam nos Estados Unidos e 13 garotos da base que deixaram rapidamente Ribeirão Preto, se deslocaram para Araraquara, a 80 quilômetros daqui, para o jogo semifinal da Copinha amanhã contra o Criciúma.
Terminada a partida, nós ouvimos o técnico Maxi Cubeiras, que substituiu a Zubeldia, que está voltando neste momento dos Estados Unidos para São Paulo, e ouvimos também o Rian Francisco, jogador da base destaque do São Paulo, e o goleiro Rafael. Vamos acompanhar a entrevista destes tres personajes. Los chicos que acá jugaron este partido lo hicieron con mucha seriedad. Tratamos de armar un equipo con algunos jugadores de experiencia para que transmitan seguridad a los jóvenes que se iban incorporando. Y creo que fue positivo, el juego fue positivo. Obviamente que siempre hay que seguir trabajando para mejorar, y con los jóvenes que, bueno, algunos tuvieron su oportunidad de debutar, de demostrar, y lo hicieron muy bien. O nervosismo acho que todo mundo tem, né? Um momento muito especial, um sonho realizado. Consegui estar aquela bola na trave, deu um alívio, e também os jogadores foram muito importantes, o Sabino, o Arboleda, o Rafael, os caras mais experientes, deram todo o apoio pra gente dar base e pra gente entrar confiante. No início, um jogo muito difícil jogar aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É claro que gostaríamos muito da vitória, viemos para ganhar o jogo, mas é início de trabalho ainda, a gente está ainda em fase de preparação inicial, então isso acaba que fisicamente eles já vêm de uma preparação muito maior do que a nossa, e aí tecnicamente também a gente vai devagarzinho tomando forma e buscando o nosso melhor nível. A delegação principal do São Paulo está voltando para a capital paulista, terá folga nesta terça-feira. Os jogadores que estão retornando dos Estados Unidos chegam no final da madrugada a Campinas, no CT no início da manhã, e também ganham a terça-feira de descanso. A partir de quarta-feira, todos os profissionais estarão à disposição do técnico Zubeldia, já pensando no segundo jogo da temporada de forma oficial contra o Guarani, quinta-feira no Morumbi. E no domingo tem clássico contra o Corinthians. Já a base do São Paulo enfrenta em Araraquara o Criciúma. Se conseguir a vitória nesta terça-feira, vai para a final da Copa São Paulo, dia 25, em local ainda a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. Daniela. Boa noite, Daniela. Ei, Mara. Aí, Zenha, tá até com colorido diferente. Ela é diferente. O cidadão é diferente mesmo. Olha lá. Outro patamar aqui. É muito artista, com bronze. Esse é um artista. Esse é um verdadeiro artista. Agora, se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana... Fala aí, fala do incomparável, fala! Se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana, não dá um tempo. O tempo, talvez, que saia do time que jogou lá. Um Alcaraz de centroavante, um negócio meio esquisito, né? Como diria aquele amigo meu, esquisito esse negócio. Então, meio que estranho. Tá estranho. Então, tá estranho. Mas eu gostei do garoto, o zagueiro, lá, o João Vitor. João Vitor. Esse moleque é do ramo, hein? É do ramo futebol. O zagueiro do Palmeiras também, o mais alto que jogou nesse fim de semana, também é do ramo futebol. Eles são da atividade esportiva. Esses aí não devem durar 6 meses aqui. Um fez 20 anos agora, o outro tem 18. Esses não duram 6 meses, porque vão jogar no Flamengo. Time de expressão como o Flamengo, né? É o incomparável, o inominável Flamengo. Rapaz, mudou, espetacular, maravilhoso. Aí, mudou. 3 chutes na bola. Você viu o que ele fez ontem, né? Dominou todas as bolas, saiu toda jogando de primeira, passe frontal, não tem medo do embate 1 contra 1. Gostei demais desse garoto. Segundo tempo horrível. Agora, quero falar 2 coisas só. Gostei do Nova Iguaçu, time que tem personalidade. Isso é muito legal. E gostei do Noroeste de Bauru, que jogou contra o Palmeiras. Porque os outros jogam tudo atrás contra o Palmeiras, o Noroeste foi jogar. Aí é que é legal, aí é que é bom. E esse negócio de pênalti, um vai bater pênalti, faz biquinho, o outro quer bater o pênalti, fica sentido. Calma que a gente vai chegar no Corinthians já. A batata do presidente do Corinthians tá assando, hein? Vamos falar disso já, mas aí, ó, vocês pediram, tá na tela. Teve São Paulo e Flamengo, primeiro jogo da temporada, né, FC Series nos Estados Unidos. Tá aí o menino que o Pascoal elogiou, Mauro, mas eu quero ouvir as impressões do jogo. Algumas boas chances, essa cabeçada do Caleri, foi uma belíssima defesa. Matheus Gonçalves com moral, né? O único que ficou pro segundo tempo, mas mudou de posicionamento. Ficou, mas depois também saiu, né?
Não, mas aí também não dá, né? Mas foi o único que ficou. Como não durou muito? Ah, não, mas enfim. Mas ficou e mudou de posicionamento. Ficou aberto pela direita, né? Já ali com o Wesley. Que é onde ele costuma jogar, né? Mas no começo ele estava meio de dupla com o Alcaraz, que jogou pela primeira vez com o Felipe meio de falso 9, meio de atacante. O Felipe falou, eu queria testá-lo de atacante, ele já fez isso em outros clubes, etc. Ele também dá uma cabeçada interessante. Mas é que o Flamengo não tem lá, né? Nenhum centroavante, né? O que chegou ficou no Rio, né? Foi contratado, ficou no Rio. O Carlinhos ficou no Rio. O Pedro, a gente sabe, está machucado. Então, o Felipe está tentando ver aí como é que resolve essa história de ter um 9-9 ali. Tentou ontem. Essa jogada, para mim, não pode desperdiçar. Wesley, a do Wesley? Wesley, cara a cara, tem que... Aí não pode desperdiçar. Olha que chance. Eu não estava nem vendo que estava aqui atrás no telão, mas eu imaginei que fosse essa aí. Essa é, para mim, a jogada mais clara do jogo. O Zé deve estar assistindo a gente, fala, pô, valoriza o goleiro saiu bem. Não, mas a gente sempre acha que é gol perdido, né? O Jandrei fez algumas boas defesas. Essa é uma boa defesa. E as duas saídas que ele teve no gol. Também é aquela história, perdeu o gol, não perdeu? Depois a gente for ver do Corinthians, o Memphis também, tá na cara do goleiro. Foi o goleiro que foi bem ou foi quem chutou? É sempre uma dúvida. O que o Wesley poderia ter feito? Poderia. Mas tem também o mérito da saída do goleiro, enfim. Mas olha, gente, um jogo só, é o primeiro, né, do time que será, obviamente, o principal. Ainda assim, mudança 10 de uma vez, depois o próprio Matheus, como você já disse, também sai e tal. São testes pro técnico, inclusive, acho que principalmente a defesa, ele já tem ideia, o meio-campo vai esperar mais pelo Arrascaeta, que vai entrar também. Acho que a dúvida maior é como é que faz com esse ataque até poder usar o Juninho que vai chegar aí e tal. E se é que vai usar o Juninho de titular, né? Mas enfim. Não só o Juninho, né? O Juninho tá chegando, o Tetra, mas tem também o Luiz Araújo, que deu uma declaração recente dizendo que não tá 100% fisicamente. Tem o Arrascaeta em recuperação. Acho que o Flamengo tem algumas questões físicas herdadas ainda do ano passado para trabalhar. E por isso, Zinho, é que eu entendo os testes do Felipe. Né? Como é um jogo amistoso, ele muda ali o esquema tático do Flamengo e em cima dessas faltas, dessas ausências, eu consigo entender uma mudança tão brusca em relação ao que a gente viu encaixar no ano passado, Zinho. O que você achou? Eu não achei bom, não. Achei, assim, bem limitado, né? Pela qualidade que tinha em campo, mesmo sendo um primeiro jogo do Flamengo, o segundo do São Paulo. Mas, assim, na verdade, o time que o Zubeldia coloca de início é diferente daquele começo que ele colocou de início contra o Cruzeiro. A gente viu Lucas e Oscar jogando juntos, né? Isso aí foi legal, foi muito bom, com o Caleri de referência e o Ferreirinha aberto no lado esquerdo. Uma cara mais de time titular, principalmente do meio para frente, com Pablo Maia e Alisson como os dois volantes. No Flamengo, aí eu vi teste mesmo, foi puro teste. Não acredito que o Felipe Luiz vai usar isso de novo. Para mim, se não tem o Pedro, se não tem o Juninho que chegou agora, centroavante do elenco, Carlinhos está jogando Carioca, sendo testado para ver se vai ser aproveitado. É o Bruno Henrique. Me surtiu para mim foi um pouco de surpresa ver o Bruno Henrique pelo lado esquerdo aberto, ver o Gerson pelo lado direito, e aí quem jogou de segundo volante ali perto do Eric Pulgar foi o De La Cruz, e o garoto, né, o Matheus Gonçalves, que joga aberto pelo lado direito, ele fazendo esse meia centralizado, né, jogando perto ali do Alcaraz. Os dois, né, revezando ali, mais ou menos 4-2-4, vamos dizer assim. Eu particularmente não gostei, não achei que surtiu muito efeito. É muito talento, tem muita qualidade, então individualmente cria algumas situações. O Wesley, novamente, é a grande opção, né, pelo lado direito, o lateral direito que ataca, que chega na frente, ainda mais sendo o Gerson jogando pelo lado direito. Então, assim, acho que não vai ser repetido isso. Durante a temporada, ver o Alcaraz com o Matheus Gonçalves centralizados ali, revezando quem é o centroavante, ficou mais o Alcaraz, né? E você tendo o Gerson, que é um cara que acho que centralizado vai render mais do que o Matheus Gonçalves. Eu prefiro o Gerson por dentro e o Matheus aberto na direita. Mas o Felipe Luiz tem que fazer teste. E aonde ele vai fazer? Num jogo desse. Né? Viajou para os Estados Unidos, ficou treinando lá para fazer um jogo, voltar. Acho que ele já pode pensar se de repente não utiliza
alguns desses jogadores no jogo contra o Bangu. O Flamengo só tem 1 ponto no Campeonato O Bangu Carioca. também só tem 1. 1 ponto, né? Os dois ali, né? O último com o penúltimo. Você passar mais uma rodada sem pontuar pode fazer, né? Pode causar prejuízo para o futuro. Por mais que o time titular vai voltar e deve emendar resultado, mas a gente já está discutindo isso, né? Vão ter clássicos, vão ter compromissos complicados. Você vê que a programação seria estrear o time principal no Maracanã contra o Volta Redonda, que é um time arrumadinho. Então, assim, é uma coisa do Felipe Luiz ver quem está bem fisicamente, poder jogar, vencer. O Campeonato Carioca, assim, eu acho que isso nunca aconteceu, presidente. Você que é bom nisso. Ontem eu falei no Sport Center com a Dani, a gente estava lá juntos, né, no programa. Corujão. 3 rodadas no Corujão. 3 rodadas, presidente, para passar para você. Sim. Só teve uma vitória de time grande, que foi do Botafogo, em 3 rodadas. O campeonato já começou, né, com um recorde enorme, né, há 50 anos que os 4, né? Não venciam na primeira rodada. Então, é um risco. Com os times que estão jogando, é um risco. E mesmo quem tá pondo um pouco mais de jogadores, tipo o Vasco também, não tá lá essas coisas ainda, né? O Vasco também empatou ontem, né? É. Não, ninguém tem 2 vitórias. Eu brinquei com o Zinho ontem, eu li a tabela, né? Falei, vou ler a tabela do Campeonato Carioca. Bangu, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Só que é de baixo pra cima, né? Os 4 grandes estão lá embaixo. E mesmo o Fluminense... Não, na verdade, só o Botafogo tem uma vitória, gente. Não, então, mas ninguém tem 2, é isso. O Botafogo tem uma vitória e depois ninguém tem vitória. É isso porque mesmo. na primeira rodada ninguém ganhou, tem né? 3 empates. Mas é isso que pode atrapalhar. O Zinho está falando o seguinte, o que a gente falava na semana passada, isso pode atrapalhar a classificação dos grandes, entre os primeiros colocados na disputa da fase final. Mas eu acho difícil, Pascoal, que o Flamengo ouça o Zinho e coloque o time principal para jogar contra o Bangu, porque o jogo é mando do Bangu, mas o Bangu vendeu esse mando e também vai ser no Maranhão. Então eu não acredito que o time que está voltando dos Estados Unidos, Pascoalzinho, ele vá viajar para o Maranhão para disputar essa partida. São Luís, aliás, o estádio ontem estava vazio também, né? Só aquela uma faixa central ali estava ocupada e eu acho isso absurdamente lamentável, né? Para o Flamengo, inclusive para a torcida do Flamengo, porque eu já disse aqui, esse time que está jogando o Campeonato Carioca, eu tenho dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Tenho muita dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Mas são os jogadores do Flamengo, é a camisa do Flamengo. Então, porque eu não sei se isso é certo, se isso é errado, se o presidente do Flamengo não herdou isso do antigo presidente que vendeu a pré-temporada para ser nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a planificação que ele queria fazer, mas não foi feita. Eu acho tudo isso muito estranho, tanto para o São Paulo quanto para o Flamengo. O São Paulo teve que mandar metade do time, daqui a pouco vai jogar contra o Botafogo. Teve que mandar uma parte do time. E aí, sabe, e aí você vai olhar assim, mas valeu a pena? Valeu para internacionalizar a marca. Eu acho que tem um outro ponto, Mauro, para te passar também. Eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte. A temporada ela começou muito cedo. Sim. Você não tem uma explicação plausível para, se esses jogadores estiverem no Brasil, não começarem na primeira rodada do campeonato estadual, né? E do Rio de Janeiro foi no dia 11 de janeiro. Então, quando você tira esses jogadores, você ganha um tempo de preparação. Com o motivo que for. Não, se você começou a se preparar dia 5 ou 6, você não tem obrigação de no dia 11, 12 colocar o time para jogar, não. Mas se tivesse todo mundo no Brasil, você acha que a torcida não ia cobrar? No ano passado não foi que o Gabigol até começou estava lá também, estava nos Estados Unidos. E pôs outros. Não é porque tá lá. Quem tá aqui também não tá colocando. O Vasco viajou, o Fluminense viajou. Não sei, cara. O cara não quer colocar, não deu tempo, não vai arrebentar os caras com 5 dias. Tá todo mundo falando. Ontem o Corinthians falou, olha, eu tive 8 treinos, agora já são 10, eu vou pôr metade, depois eu ponho outra metade. Então, assim, começou muito cedo, começou dia 11, entendeu? Não sei como vai ser pro ano que vem, gente, tô dizendo de novo. Para todo mundo, não é só pro Botafogo, que começou depois e tal, porque tava lá em Mundial e etc. Para todo mundo, o Campeonato Brasileiro acaba 21 de dezembro. Então, não dá para começar o ano que vem pensando em todo mundo estar de volta. Cadê os 30 dias de férias?
Vai ter que Não, fazer vai um ter. acerto, vai ter que dar. Ou senão os caras vão começar eu com o não time sei. da Copinha, Ô, os Mauro, campeonatos Com regionais. a copinha rolando, ainda Com a tem copinha isso. rolando, ainda tem isso, ainda não dá nem pra levar. Ontem eu acho que é teste, não dá pra exigir nada, ainda ninguém tá dando show, é o primeiro jogo, mesmo o São Paulo fazendo o segundo. O São Paulo mandou, no primeiro jogo, o São Paulo trocou todo mundo. Ontem ele trocou só 6, só 6 porque os 10 caras ele tinha mandado pra cá. Aí já foi o Flamengo que trocou 11, mesmo fazendo o primeiro jogo e tal. E é isso. Se você fala com os técnicos, ouve os técnicos, eles acham que foi positivo. Como acabei de falar, o Felipe Luiz falou, fiz um teste aqui e tal. Porque o restante ali, ele já sabe mais ou menos. Por exemplo, no São Paulo, a gente teve a primeira vez o Lucas com o Oscar. Eu acho que o Oscar não foi tão bem e não se aproximou muito do Lucas, esperava mais os dois ali. No jogo anterior, que o Lucas jogou um tempo e o Oscar outro, o Oscar jogou melhor, mas muito da ponta esquerda. Sim. Então ontem ele já estava mais no meio, você fala, bom, agora ele e o Lucas, tal. O Lucas ainda tentou umas arrancadas, acho que ainda foi melhor que ele, mas são coisas para o Zubeldia olhar. Onde é que eu vou pôr o Oscar aqui? Vou deixar ele aberto, né, lá Luciano na esquerda. no banco, né? Luciano. Eu quero falar de São Paulo. Deixa eu só fazer o seguinte, já que você citou os treinadores. Vamos ouvir, porque eu acho importante também a gente entender o que passa na cabeça deles para fazer essas escolhas e, obviamente... Torcedor do São Paulo, o SPFC, muito aí aquecido aí. O São Paulo precisa ir ao mercado da bola para que consiga formar um elenco aí competitivo aí. 2025 não tá para brincadeira aí, os clubes se reforçaram e sabemos aí que cada vez mais aumenta-se a competição, não pode perder tempo, né? Então, pessoal, o São Paulo aí que tem o jogo aí diante do Guarani, dia 23 aí, dia 23, precisa ganhar porque não pode brincar, não é porque o campeonato aí, paulista aí que deve baixar as guardas, tem que ir para cima para que consiga ir bem e só receber elogio aí da imprensa esportiva, né? Porque quando tá mal aí, toda a imprensa esportiva faz chacota aí. E como eu falei, já tem que começar com o pé direito aí nesta competição, né, pessoal? Vamos lá, informação aqui envolvendo o Gabriel Veron aí sobre o seu vínculo aí, sendo vinculado à possibilidade de vir para o São Paulo, né, pessoal? Gabriel Veron, contratado pelo São Paulo em 2025, ainda não evoluiu para a negociação. O São Paulo realizou uma sondagem para saber mais detalhes sobre Gabriel Veron, pessoal. Então, o próprio São Paulo aí demonstrou interesse aí na contratação do Gabriel Veron. Muitas vezes o clube demonstra interesse, depois recua para que os valores, né, baixem ali, né, dando uma que não tem interesse, mas depois volta atrás já com valores aí inferior daquele da proposta, né? Então, Gabriel Veron, pessoal, ex-jogador do Palmeiras, atualmente emprestado ao Cruzeiro pelo Porto, chegou a ser associado ao São Paulo em rumores recentes. A diretoria está buscando a chegada de um atacante, pessoal. Então, segundo informações, o próprio, né, pessoal, a diretoria do São Paulo demonstrou interesse na contratação, né, Gabriel Veron. Sem sombra de dúvida, né, seria uma ótima contratação devido aí a suas atuações aí no Cruzeiro. E você conhecia esse jogador, apoia essa negociação no time do coração? Deixa aqui seu feedback, sua participação muito relevante, né, pessoal? O comentário de cada um de vocês. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer receber. Nos apoie, deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo atualizações aí do time do coração.